Saudações, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma aula. Nessa série de aulas eu te ajudo a sair do nível básico e atingir o nível de automação de tarefas no Excel. Meu nome é Luiz Jô e hoje eu vou te apresentar técnicas exclusivas, técnicas totalmente diferenciadas para manipulação de bases de dados aqui no Excel. Através dessas técnicas, presta atenção, através das técnicas que eu vou te entregar nessa aula, você vai ter a capacidade de otimizar o seu tempo na consulta de informações em várias bases de dados, ok? E não suponha aqui que nós temos, por exemplo, João, me mostra o que nós vamos aprender na prática nessa aula. Suponha aqui que temos aqui uma pequena base, que é na verdade um plano de ação, ok? João, por exemplo, tem uma tarefa a fazer, o Carlos tem uma tarefa a fazer, etc. Você precisa entregar essa base para algum gerente, para algum tomador de decisão que precisa consumir essa informação de forma rápida e objetiva. Então aqui nós fizemos várias coisas, vamos fazer várias coisas incríveis. Uma delas, por exemplo, é filtrar aqui a informação nessa base de dados por funcionário ou por vendedor, o que for, ok? Então podemos, por exemplo, pegar aqui os dados de Antônio. Veja só, a planilha automaticamente deu assim, ilustração visual para as linhas de Antônio. Pedro, quais são as linhas de Pedro, etc. Carlos, quais são as linhas de Carlos. Quero filtrar aqui as linhas no prazo, encerrado, etc, etc, etc. De forma 100% automática. Dessas linhas encerradas, quais são as de João, por exemplo, pinta somente as de João. Eu vou te mostrar isso aqui na prática, clique a clique, passo a passo, como fazer isso aqui nessa aula. O que eu ganho ao, ao ficar nessa aula até o final. Além de aprender tudo isso, você vai aprender assim. Esse aqui é um case, é um caso de estudo que eu trouxe para entregar essas técnicas. Então, através dessas técnicas, se você ficar até o final dessa aula, através dessas técnicas, você vai ter a capacidade de fazer várias outras coisas incríveis com os seus dados aí no dia a dia, ok? Então, fique aqui comigo que você vai aprender tudo isso aqui, que é um conhecimento totalmente diferenciado, que poucos profissionais sabem fazer, aí sabem manipular o Excel nesse nível no mercado, ok? Então, através desse conhecimento, você vai se tornar aí um destaque no lugar onde você trabalha. Então, vamos lá, já na prática, começar aqui. A primeira coisa, o exercício que nós trouxemos é claro e objetivo. Nós queremos construir um plano de ação totalmente visual, ok? Então, a primeira coisa que você precisa quando você vai construir um plano de ação é um status. Ou seja, João tem uma tarefa, Carlos tem uma tarefa, etc, etc, etc. Qual é o status daquela tarefa? Aquela tarefa está encerrada, aquela tarefa está atrasada, aquela tarefa tá dentro do prazo. Então, para fazer isso, nós vamos precisar de fórmulas. Então, anota já aí, um dos primeiros pré-requisitos, ou um dos conhecimentos chaves que você vai precisar ter sempre que tiver a necessidade de manipular base de dados é conhecer formas, é dominar formas. Então aqui eu vou te entregar várias coisas, formatação condicional, botões especiais, várias coisas. Mas a primeira nuance, a primeira técnica que você precisa dominar é a combinação de fórmulas. Então vamos lá usar fórmulas aqui juntos para informar aqui os status. Então está fácil primeiro. Se nós tivermos a data de fim, se a data de fim tiver preenchida, então significa que esse processo está encerrado. Então está fácil. Vamos fazer aqui um if se a data de fim for diferente de vazio, como é que eu escrevo vazio? São duas plicas abertas simplesmente. Ou seja, se ali tiver vazio, se ali estiver vazio, então esse texto vai ser igual a plicas vazias. Então eu estou a dizer assim, se o texto que estiver aqui for diferente de plicas vazias, for diferente de vazio, então coloquei aqui vírgula, no seu computador pode ser um ponto de vírgula, aqui ele está dizendo valor se for verdade. Então eu vou dizer assim, processo encerrado. Encerrado. Jogo, como é que você sabe que o processo está encerrado? Simples porque tem uma data de fim. Se não tiver a data de fim, que nem aqui nesta linha, nesta, você vê que esse processo não encerrou. Ou está atrasado, ou está fora do prazo. Então, feito isso, eu vou fechar a parede, vou clicar um Enter. Então está aqui, encerrado. Este é encerrado. Se eu arrastar a minha fórmula, se eu arrastar a minha fórmula, ele também vai pegar que aqui está encerrado e que aqui também está encerrado. Por quê? Porque esses dois campos não estão vazios. Ou seja, eu tenho uma data de término daquela atividade, daquele processo, ok? Estou a mostrar aqui técnicas exclusivas para manipulação de bases de dados. Uma delas é dominar fórmulas. Então vamos lá continuar a fazer esta fórmula aqui juntos. Vamos lá continuar a fazer essa fórmula para primeiro preparar a base para estar pronta para usar formatação condicional, botões, etc, ok? Então vamos lá. Se o processo, usa a lógica comigo, se o processo, se este processo aqui, se este processo aqui não estiver, se este campo aqui não estiver preenchido, significa que esse processo está aberto
Só que apesar de estar aberto, ele pode estar ou dentro do prazo ou atrasado. João, como é que eu faço para saber se esse processo está dentro do prazo ou atrasado? Simples. Simplesmente vamos comparar aqui a previsão de termo. Daqui, quando? Quando é que esse processo vai terminar? No dia 21 de 4 de 2021. Então, simples. Vamos fazer aqui uma previsão de termo. Ou seja, se eu preciso fazer um novo if aqui dentro do if, então veja só, estamos a combinar formas, estamos a usar if dentro do if, estamos a combinar formas aqui. E já tem como eu dominar a manipulação de dados sem saber combinar formas no Excel? Nunca. É impossível. Você querer dominar, assim, querer saber manipular bases de dados complexas de forma simplificada, sem dominar formas, não tem jeito. Além de formas, o que eu preciso dominar mais? É exatamente isso que eu vou te entregar nessa aula, ok? Então vamos lá. If. Vamos lá. Esse campo está vazio. Isso eu já sei. Então, já que esse campo está vazio, vou fazer uma nova comparação. Eu vou dizer assim: se este, se, se, se a data de previsão de término, se a data de previsão de término for maior ou igual a today, for maior ou igual a today, ou seja, se for maior ou igual a data de hoje, se for maior ou igual a data de hoje, vírgula, então este processo está no prazo, ou seja, está aberto, mas está dentro do prazo. Por quê? Porque a previsão de termo ela é maior ou é igual à data de hoje, ou seja, ainda não venceu. Então veja só que interessante, se a data que estiver aqui, a data de previsão de termo, for diferente de vazio, for maior ou igual à data de hoje, está no prazo. Se não atender a essas duas condições, então esse processo está aberto, mas está atrasado. É um processo que está atrasado. Pronto. Então veja só este aqui, por exemplo, atrasado. Veja só que interessante. Vamos arrastar a fórmula aqui. Está aqui, atrasado, no prazo. No prazo, vê que eu estou a gravar essa aula antes desta data aqui, antes do dia 9 de 5. Está aqui atrasado, no prazo, encerrado, por aí vai. Então temos aí os status. Então anota aí os pilares, as técnicas, os pilares estão por trás da manipulação de bases de dados completas. Combinação de formas. Eu trouxe aqui de forma sucinta. Existem várias outras formas aqui que você vai ter que explorar aí sozinho no seu dia a dia para dominar essa manipulação de dados, ok? Vamos passar para um outro step agora. Vamos passar para um outro conceito importante, que é formatação condicional. O que significa formatação condicional? Simples. Para você entender o que significa formatação condicional, você primeiro precisa entender o que é formatar. Formatar é alterar as propriedades de uma célula. Chegar aqui, pintar, por exemplo, mudar a cor, colocar negrito, itálico, etc. Isso é formatar, isso é alterar as propriedades dessa célula. Formatação condicional é simples, é formatar uma célula mediante uma condição. Simples quanto isso. Então, sempre que você tiver a necessidade, na maioria das vezes, quando você tem uma base de dados ali com várias linhas, vários dados, você precisa usar a formatação condicional para que você consiga olhar para essa tabela que tem lá várias linhas e conseguir tirar a informação de forma visual rapidamente. Ou seja, é a formatação condicional, anota isso, é a formatação condicional que vai te ajudar a dar um poder visual para os seus dados. Por exemplo, linhas estão encerradas, tem que ficar verde. Você consegue pintar verde através da formatação condicional. Por quê? Porque ela é formada mediante uma condição. Qual é a condição? Está encerrado. Qual é a condição? Está atrasado. Qual é a condição? Está no prazo. Então você consegue pintar ali encerrado verde, no prazo amarelo, atrasado vermelho, por exemplo. Então, através da formatação condicional, você ganha esse poder visual para olhar para a sua tabela, por mais que ela tenha várias linhas, de conseguir tirar a informação de forma rápida, ok? Então, eu vou te mostrar aqui algumas técnicas diferenciadas sobre manipulação de base de dados usando formatação condicional, ok? Uma delas é usando aquele farol simples, vermelho, verde, amarelo. Isso aí todo mundo tem que saber fazer. Jogo, como é que se faz? Simples, simples. A primeira coisa que você vai fazer para facilitar o caminho, eu vou te mostrar aquilo que eu acredito que é o caminho ótimo, ok? A primeira coisa que você vai fazer é transforma esse texto em número, ok? Transforma esse texto em número para facilitar as coisas. Então, nós temos aqui três estados: encerrado, atrasado e no prazo. Então, eu posso definir, por exemplo, encerrado eu vou chamar de número 2, que é o melhor, é o ótimo, é o verde. No prazo eu vou chamar de... Ok, vamos lá, encerrado número 3, no prazo número 2, atrasado número 1.
como eu já sei disso, veja só que interessante. Vou usar lógica de novo. Vamos lá, if, se esse texto for encerrado, se esse texto for encerrado, então veja só que interessante. Não tem jeito. Para dominar a manipulação de dados do Excel, eu vou partir assim nessa tecla até o final dessa aula. Para dominar uma das premissas, para dominar a manipulação de dados, é dominar a combinação de formas. Não tem como sair dessa, ok? Então tá aí. Se estiver encerrado, coloca 3, ok? Vírgula. Se não, vou colocar 2 ou 1. Não sei. Vou ter que fazer de novo um if. Vou ter que combinar a fórmula novamente, mais uma vez. If, de novo. Se esse texto for no prazo, se for no prazo, então eu vou colocar 2. Se não, não significa que não está nem encerrado nem no prazo, só pode estar atrasado. Não, vou colocar 1, ok? Então aí está. Agora eu vou arrastar esta forma. Então está aqui 3 para encerrado, 1 para atrasado, 2 no prazo, assim sucessivamente, ok? Assim sucessivamente. Tendo esses números fica fácil. João me prova. Você simplesmente seleciona aqui, vem para aqui para formatação condicional, escolhe aí o que você precisa. Eu te prometi que nós usaremos este aqui com icon sets, que são esses aqui. Então tá aqui, selecionei. Veja só que o próprio Excel, antes de eu chegar lá e tentar formatar alguma coisa, tentar mostrar o Excel faz assim, assim, ele já entendeu o melhor número, que é o número 3, deixa ali no verde. Veja só. O pior deixa no vermelho e o segundo deixa no amarelo. É por isso que eu sempre sugiro, se você tiver texto, transforme isso em número, porque quando você transformar em número, até o Excel vai te ajudar a usar essa formatação condicional. Tendo criado essa regra, o que nós precisamos fazer? Você volta para aqui para a formatação condicional, clica aqui em gestão das regras, ok? E aquela regrinha vai estar aqui. Quando você clicar por cima dela, você clica em Edit Rule. Você vai ter a oportunidade de entrar lá dentro e mexer um bocadinho. Imagina, vamos lá ajustar algumas coisas. Uma das coisas que eu gosto de fazer é, vamos lá esconder este número, mostra somente o icon. Então você precisa dar um check aqui para ele mostrar somente este icon e esconder o número. O número nós só colocamos por trás para facilitar, nós colocamos o número por trás só para facilitar essa lógica, ok? Inclusive, veja só que o Excel, por exemplo, ele está a pegar mal a informação. Aqui ele diz assim, qual é o icon que você quer? Nesse caso é a bolinha verde, bolinha amarela. Você pode trocar os ícones para bandeira, para o que você quiser, ok? Seta para cima, para baixo, enfim. Vamos lá deixar esses ícones assim de forma simples. Só que eu quero te ensinar aqui a mexer isto para que nunca dê erro, ok? Como nós estamos usando números aqui, então em vez de deixar percentual, você pode mudar aqui para number e aqui também para number. Então, agora que nós mudamos para number, veja só que ele fez 0, 0, ele desconfigurou tudo. Então, vamos lá voltar a configurar para que isto aqui esteja de forma 100% coerente para que nunca dê erro, ok? Então, nós estamos dizendo, a lógica é simples aqui. Verde, quando o valor for maior ou igual a 3. Nós já sabemos disso. Quando o valor for maior ou igual a 3. Então, no amarelo, se no verde é maior ou igual a 3, então o Excel já sabe que o amarelo vai ser menor que 3 e maior ou igual a 2, ok? Então o vermelho só pode ser menor que 2. Então está fácil, agora é só clicar ok e ok, pronto, aí está. Inclusive você até pode selecionar aqui também e centralizar essa informação, veja só que interessante. E aí está o nosso farol, é aquilo que eu disse. João, quando é que eu uso a formatação condicional em jeito de farol simples? Quando você tiver a necessidade de olhar para a tua base de dados e conseguir tirar informação de forma visual. Por quê? Porque eu vir aqui para o meu olho, presta atenção, para o meu olho, para o olho do ser humano, chegar aqui e olhar encerrado, atrasado, no prazo, é mais difícil do que chegar aqui e perceber logo que tem 3 processos, olhar só para o verde, conseguir olhar, tem ali 3 processos encerrados, 3 atrasados, 2 no prazo. É mais fácil eu tirar essa informação de forma visual aqui do que aqui. É por isso que recomenda-se usar essa formatação condicional para manipular aí também suas bases de dados. Ju, o que nós podemos fazer mais de interessante para manipular essas bases de dados? Uma das coisas que nós também podemos fazer, assim, de interessante, é colocar aqui, por exemplo, um filtro. Por quê? Porque através desse filtro, nós teremos a capacidade de dar destaque, por exemplo, para a linha de um vendedor qualquer. Por exemplo, quais são as linhas do João? Em vez de eu estar aqui a procurar assim, eu posso querer, por exemplo, que as linhas do João elas já acendam. Jogo como fazer isso também através de formatação condicional. Por quê? Porque acender é simplesmente chegar aqui e talvez pintar essa célula, por exemplo, de uma outra cor. Posso querer pintar, por exemplo, essa célula de verde para chamar a atenção.
Então, isto também faz através de formatação condicional. Então, vamos lá. Jogo, quando é que eu uso formatação condicional? Você usa formatação condicional sempre que você quiser formatar uma célula mediante uma condição. Parece óbvio, mas não é. Parece repetitivo, mas não é. Sempre que você tiver a necessidade, porque tem pessoas que veem células já acender ali, mas não conseguem perceber que está a usar formatação condicional. Sempre que você tiver a necessidade de fazer com que uma célula mude, acenda, faça alguma coisa, mediante algum filtro, mediante alguma coisa assim, é formatação condicional. Então, nós vamos fazer isso aqui na prática, clique a clique. E para isso, você vai precisar habilitar essa aba, Developer. Ela não está habilitada, como é que eu faço para habilitar? Simples. Estando em qualquer uma das abas, Review, Data, Forms, Layout, Insert, não me interessa onde você está. Clica com o mouse direito em qualquer lugar. Jogo pode ser aqui, pode. Pode ser aqui, pode. Pode ser aqui, pode. Pode ser aqui, pode. Não interessa onde você está. Clique em mouse direito em qualquer lugar aqui na barra de menu e clica nessa opção Customize the Ribbon. Você vai ter a possibilidade de ver esse menu aqui de Excel Options. Estando aqui em Excel Options, você vai ter essa aba aqui, Developer. Ela normalmente costuma estar desabilitada. Você precisa dar um check aqui, habilitar essa aba e clicar OK. Automaticamente você vai ter acesso a essa aba. O que estamos a fazer afinal de contas? Eu estou a mostrar técnicas exclusivas e diferenciadas para manipulação de base de dados. Já te entreguei duas coisas aqui importantes. Combinação de formas. Esse é o caminho para você conseguir manipular base de dados complexas. O que mais? Formatação condicional. O que mais? Estou a te entregar aqui algumas outras técnicas que são usar alguns botões, alguns comandos diferenciados para manipular essa base de dados. Então me mostra. Vem aqui para o Insert, vem aqui para o Insert. Aqui para o Insert nós vamos inserir um botão juntos aqui. Que botão é esse? É o famoso, deixa-me ver, pode ser este, List Box. Assim que eu selecionei nele, veja o meu mouse, ele está com o sinal de, como se fosse o sinal da adição, assim. Significa que eu estou pronto para inserir esse botão em algum lugar. Posso inserir aqui, posso inserir aqui, posso inserir onde eu quiser. Eu vou inserir mais ou menos aqui assim. E aqui está. E também não interessa muito onde você insere, porque depois você tem a possibilidade de pegar nele e poder arrastar, deixar onde você quiser. Então eu vou deixar ele mais ou menos aqui. Ok? Mais ou menos aqui. Já para que serve isso aí? Simples. Através desse botão, através deste botão, nós vamos inserir aí os nomes desses funcionários, desses vendedores, dessas pessoas. Não interessa o que é. Eu não quero que você memorize esse exercício. Eu quero que você pegue as técnicas para que você possa replicar essas mesmas técnicas e aplicar aí na sua base de dados, manipular a sua base de dados, não a minha. Ok? Então veja só, está aqui a lista. Então o que eu vou fazer? Simples. Eu vou colocar aqui assim: João, Carlos, Antônio, Pedro. São os 4 funcionários, são os 4 nomes que estão aqui nessa base de dados. Agora eu vou linkar esta base, aliás, essa base não. Vou linkar este comando, este list box, a estes nomes. Para quê? Para quando o usuário selecionar o nome, ele conseguir dar destaque à linha selecionada. Então veja só que interessante. Para você ter a capacidade de manipular células usando formatação condicional, você vai precisar ter informação em algum lugar. Aqui, por exemplo, nós deixamos os números aqui. Você que está acompanhando essa aula, você sabe que aqui por trás tem números. Que nós trouxemos esses números através desta forma que está aqui. Veja só que interessante. Então agora nós vamos fazer de um outro jeito. Eu estou a mostrar um outro caminho. Vou te mostrar uma outra forma, inclusive, de usar formatação condicional aqui, pouco conhecida também, ok? Então vamos clicar aqui com o mouse direito, basicamente, para formatar esse botão. Esse botão também ele é pouco conhecido. João me prova. É só chegar aí no lugar onde você trabalha, espreita no computador do seu colega para ver se essa aba está habilitada. Se não estiver, ele nem está usando isso aqui. Pouca gente sabe usar isso. Você começa já a perceber que começa a se tornar um funcionário diferenciado a usar essas coisas, ok? Então, mouse direito nesse botão, Format Control, formatar o comando. Então veja só que interessante. Temos aqui três conjuntos de campos que nós precisamos preencher, ok? Um deles é o Input Range. O que é esse Input Range? Esse Input Range é o conjunto de células que tem os dados que vão ser apresentados neste controle aqui, neste botão. Ou seja, esse botão, quando nós clicamos nele, vão aparecer uma lista de dados. Já onde é que está essa lista de dados? Essa lista de dados tem que ser informada aqui no Input Range. O Excel não vai adivinhar onde é que estão os dados. Então, através desse Input Range, nós vamos informar onde é que estão esses dados. Então, eu coloquei o mouse aqui, simplesmente vou selecionar aqui, vou informar para o Excel. Ao clicar aqui, apresenta-me essas opções aqui que estão no Input Range. Depois ele tem um Cell Link. O que é o Cell Link?
O cell link é onde o Excel vai guardar a opção selecionada. Ou seja, quando eu selecionar o João, por exemplo, o Excel tem que saber que eu escolhi o João e ele tem que guardar essa informação em algum lugar. Esse lugar chama-se cell link. Eu não vou clicar aqui, por exemplo, aleatoriamente. João pode ser aqui, pode ser aqui, pode. Eu, Luiz João, aleatoriamente escolhi este lugar. Okay? E depois ele diz assim, selection type. É um single, é uma seleção múltipla, extended, por aí vai. Existem essas três opções. Jogo, qual é a diferença? Aí teremos que fazer uma aula só explorar isso aqui. Vai ser uma seleção single desta vez. Por quê? Porque ao selecionar João, eu quero que o Excel entenda que eu selecionei somente João. Ao selecionar Carlos, eu quero que o Excel entenda que eu selecionei somente Carlos. É por isso que eu estou a trazer aqui a opção single e não as outras duas, ok? Não vou clicar simplesmente ok e está pronto. Está pronto, ok? Veja só aqui, veja só aqui. Na verdade, eu trouxe um botão que eu não queria. Eu trouxe um botão que eu não queria. No início da aula eu te mostrei um outro botão, mas vamos deixar esse aqui mesmo, ok? Então, veja só, quando eu clico aqui João, eu vou dar destaque a essa cela só para você ver isso aqui acontecer. Eu vou pintar essa cela, por exemplo, de amarelo. Veja só, aqui está número 1. Por quê? Porque João está na posição 1. Se eu clicar aqui em Pedro, por exemplo, ele muda aqui para 4. Se eu clicar aqui em Carlos, por exemplo, ele muda aqui para 2. Se eu clicar aqui para Antônio, por exemplo, ele muda aqui para 3. Então, veja só que interessante. Eu tenho um campo que fica a mudar de forma dinâmica à medida que eu vou selecionando aqui. Então, está fácil. Por quê? Porque quando este campo mudar, este campo é que vai me permitir fazer a formatação condicional. Ou seja, se aqui for 1, eu vou dar destaque às linhas do João. Se aqui for 2, eu vou dar destaque às linhas do Carlos. Se aqui for 4, eu vou dar destaque às linhas do Antônio. Não, às linhas de Pedro. Então tá fácil. Por que tá fácil? Porque eu só preciso pegar agora, preciso encontrar uma lógica. Agora preciso encontrar uma lógica para poder usar essa formatação condicional. Jô, usa lá essa lógica, então quero ver se vai acontecer na prática, clica, passo a passo. Simples. Como eu sei que cada número aqui representa um vendedor, então eu posso deixar esse número aqui do lado. Então posso fazer assim, if, veja só a fórmula de novo. Então assim, o que eu falo é o que acontece no dia a dia na prática. Eu testei isso aqui no campo de batalha. Meus alunos fazem isso, nós fazemos isso. Então eu sei que isso aqui realmente gera resultado. É por isso que eu digo combinação de forma imprescindível para conseguir manipular bases de dados complexas no Excel, ok? Então vamos lá, de novo fórmula. Se aqui for João, opa, é texto, por isso tem que dar dentro de plica. Se aqui for João, então o código dele é 1, vírgula. Se não for João, vou ter que usar if de novo. João, e se não for João? Se ali for Carlos, então é 2. João, e se não for Carlos? If de novo. João não entende assim, João não entende nada de manipulação de forma, não tem jeito. Tem que dominar a manipulação de formas no Excel para conseguir manipular a base de dados complexos. Não tem jeito. Tem que dominar a formatação condicional para conseguir dominar a manipulação de forma. É isso que eu estou tentando entregar nessa aula, ok? Vamos lá. Se não for João, se não for Carlos, pode ser o Antônio, pode ser que seja o Antônio. Então vamos verificar se ali for Antônio, então é 3. João não é Antônio, não é Carlos, não é João, então só pode ser Pedro, que é 4. Pronto. Então veja só, aqui está João, saiu 1, ok? Saiu 1. Vamos lá arrastar essa fórmula, Então aí está. 1, Carlos 2, Antônio 3, Pedro 4, João 1, Antônio 3, Pedro 4. Interessante, está perfeito. Através deste número, eu posso checar este número é este que está selecionado. Se não, não pinta esta célula. Jô, este número é este que está selecionado. Então, pinta essa célula. Formatação condicional. Eu posso pintar, eu posso formatar essa célula mediante a condição. Qual condição? Esta condição, o nome selecionado. Por quê? Porque quando eu seleciono aqui, ele muda automaticamente aqui. Então tá fácil. Jô me prova. Eu simplesmente vou selecionar essa linha, clicar aqui em formatação condicional. Só que eu já não vou entrar em nenhum desses lugares. Vou te mostrar um outro jeito
de usar formatação condicional. Vou clicar aqui em New Rule, vou clicar aqui em New Rule e vou te mostrar uma outra forma de usar formatação condicional, que na minha opinião é uma das formas mais poderosas e pouco conhecidas. Poucas pessoas usam formatação condicional dessa forma. Jogo, qual é então? Vem aqui para formatação condicional através de uma fórmula. É fazer fórmula para usar formatação condicional. Vê só que interessante. Desse jeito você ganha um poder gigantesco. Por quê? Porque através da fórmula você consegue aí manipular basicamente o que você quiser, ok? Então vou fazer uma fórmula simples aqui. Vou dizer assim: se este for igual a este, tá vendo? Se esse valor for igual a esse valor, então vamos formatar a célula. Ou seja, se esse valor que estiver aqui for igual ao valor que está aqui, e quando este valor for igual ao valor que está aqui, se vê que esta linha é a linha, é a linha que foi selecionada aqui. Ok? É por isso que eu estou a dizer, se este for igual a este, só que tem um detalhe importante aqui. Jogo, qual é o detalhe importante? Eu hei de ter a intenção de arrastar essa formação condicional para esta linha, para esta linha, para esta linha. Então eu hei de querer comparar este número com este número aqui com este número com este. Não se vê que ao arrastar, eu preciso destrancar a linha, ou seja, ao copiar essa formatação condicional para baixo, eu preciso que ele saia da linha 9 para a linha 10, da linha 10 para a linha 11. Então aqui onde tem o sinal de dólar, eu vou apagar para que ele possa deslocar em termos de linha, mas ele fique preso em termos de coluna. Então por isso que eu vou deixar esse sinal de dólar aqui. Essa dica é essencial. É daquelas dicas básicas, mas que geram resultados sêniores, entender? É dica do estagiário, mas que gera resultado de um sênior. Então, se você não entender o conceito de trancar fórmula, esquece. Muitas das coisas alinhadas às fórmulas não vão funcionar. Então, é importante que você também entenda o conceito de trancar fórmula. Então, é por isso que eu tirei aquele sinal de dólar. É uma nuance, é uma pequena dica, mas que gera um resultado absurdo. Ok? Feito isso, eu simplesmente vou começar a formatar. Não, vou clicar aqui em formato. Vou formatar aquela célula simplesmente. Então, vamos lá para o fill, por exemplo, que significa assim, preenchimento da cor de fundo. Eu posso deixar ela verde, se eu quiser. Pronto. Jogo, o que mais? Posso vir para aqui para a fonte. Posso, por exemplo, colocar negrito aquele texto. O que eu quiser, ok? O que eu quiser. Então, vamos clicar ok. E tem aqui o Excel a mostrar como é que vai ficar. Tem aqui um preview, uma amostra de como é que vai ficar. E pronto, vou clicar ok. E aí tá. Ficou verde, negrito, ou ficou feio, não tem problema nenhum. A ideia não é para ficar bonita, a ideia é te mostrar como é que de facto nós fazemos para usar esse conceito de formatação condicional. Então agora eu simplesmente vou selecionar essa célula, vou clicar aqui para copiar essa formatação condicional e vou arrastar tudo isso aqui para o resto da tabela. Veja só que interessante. Ele só pintou aqui onde tem João. Se eu mudar aqui para Carlos, ele só pinta onde está Carlos. Se eu mudar aqui para Pedro, ele só pinta onde está Pedro. Veja só que interessante. Parece magia que está acontecendo. Então anota isso. Sempre que você for a ver no Excel essas coisas acontecerem, cores a mudar, simplesmente saiba. Usou-se formatação condicional. Por quê? Porque a célula está sendo formatada mediante uma condição. Então a única coisa que você precisa fazer agora é esconder esses números, por exemplo. João, como é que se esconde? Simples, seleciona aí, pinta esse texto, por exemplo, de branco. Pode até deixar, vamos lá ver aí, podemos até deixar uma cor mais apagadinha. Podemos deixar aqui, podemos esconder isto, assim, por aí vai, ok? Inclusive mesmo isso poderá ser escondido aqui, podemos pintar isto de branco, não interessa muito, mesmo esta célula ela pode também ser escondida. Aqui onde está amarelo, não precisa estar amarelo, pode estar no fio branco, por exemplo, as pessoas não vão entender o que está acontecendo, vai parecer magia, mas na verdade é uma simples formatação condicional, ok? Me mostra mais truques, me mostra mais truques para que eu possa manipular minhas bases de dados complexas. Eu quero fazer coisas que poucas pessoas sabem fazer. Eu quero gerar resultados que poucos profissionais sabem gerar. Eu quero ser que nem teus alunos que fazem coisas absurdas, fazem coisas que causam efeito uau, que pouca gente sabe fazer. Vou te mostrar aqui mais uma dica. Vou te entregar aqui mais um truque, que é uma coisa, inclusive, que nós já aprofundamos assim muito lá no nosso curso, ok? Que é o record macro. O que é esse record macro? O record macro é um dos conceitos chaves aqui dentro do Excel para fazer automação sem precisar ter conhecimento de programação. Isso mesmo. Sem precisar ter conhecimento de programação. Jogo como assim? Suponha aqui, além o gerente, que é a pessoa que vai consumir essa informação, além de clicar aqui, dar destaque ali, por exemplo, linhas do Pedro, ver de forma visual o que está vermelho e amarelo. Além disso, ele ainda quer filtro, mas ele quer filtrar de forma facilitada. Ele não quer chegar aqui
clicar aqui, vir para aqui, cadê linhas encerradas? Ok, ele não quer fazer isso. Ele simplesmente, João, deu destaque, tá a funcionar, relaxa. O chefe simplesmente ele quer apertar num botão e isso aqui começar a filtrar. Encerrado, atrasado. João, como é que eu faço isso na prática? Clique, passo a passo. Simples. Primeira coisa que você precisa entender é o que é esse record macro. O record macro é uma das ferramentas que existe aqui dentro do Excel que te ajudam a fazer automação sem precisar ter conhecimento de programação, sem precisar entender de VBA nem nada. Como é que ele funciona na prática? Simples. Para usar o VBA, você, primeiro precisa entender o que você quer fazer. E quando você entende o que você quer fazer, você simplesmente faz e o VBA memoriza. O VBA memoriza o que você quer fazer. Ok? O VBA memoriza o que você quer fazer. Então, depois dele memorizar o que você quer fazer, você pega aquela memorização chama-se macro, é um código que ele escreve lá atrás, e você pega aquele código que ele memorizou, você atrela aquilo, você vincula aquilo a um botão. Ao vincular esse código a um botão, automaticamente ele vai executar isso aqui para si. Então, eu vou te mostrar aqui na prática como é que você pode usar isso também para manipular as suas bases de dados, assim como meus milhares de alunos fazem, ok? Jogo, como é que se faz isso aí? Simples, simples, simples. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá primeiro. Primeiro passo qual será? É inserir um filtro. Depois eu vir para aqui e clicar em encerrado. Simples quanto isso. É isso que nós vamos ensinar o VBA a fazer. João, então como é que eu vou ensinar o VBA a fazer isso? Simples. Você vem para aqui para o View, você clica em macros, clica em record macro. Ele vai pedir um nome para essa macro. Eu posso colocar aqui, por exemplo, filtrar encerrados. Ou vamos lá, filtrar atrasados. Quero encontrar quem são esses que estão a dever processo. Estão com o processo de zerar. Filtrar atrasados. Vou clicar OK. Nesse exato momento, tudo que eu estou a fazer está sendo gravado pelo famoso record macro. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, vou usar o atalho para inserir filtro. Ctrl, Shift, L. O record macro acabou de gravar que já selecionou ali e inseriu o filtro. Agora eu vou clicar aqui e vou retirar todos e vou clicar aqui em encerrado, vou clicar OK. O record macro acabou de gravar que já inseriu um filtro aí de encerrados. Feito isso, eu simplesmente vou clicar aqui, vou fazer stop recording. O record macro acabou de fazer isso. Já me prova. Agora nós vamos inserir um botão e pegar aquela macro, atrelar esse botão para que isso aqui funcione na prática. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma coisa simples aqui, vou fazer insert shapes, vou inserir um botão aqui, assim, cru, através dessa shape, eu não vou escrever aqui no meio, atrasado, ok? Quero o processo de atrasados. Inclusive, vou selecionar esse texto através do atalho Ctrl A, selecionei tudo, venho para aqui, vou centralizar esse texto. Agora vou trabalhar um pouco nessa shape. Selecionei por cima dela, abriu essa aba de formato. O fila aqui, por exemplo, posso deixar assim, uma cor mais cinza. Outline, posso remover o outline. Inclusive o texto aqui no meio, posso, se eu quiser, posso até mudar ele, por exemplo, para um preto, por exemplo, atrasado. Então agora eu quero ver aquele botão a funcionar, simples. Clique aqui com o mouse direito e clique em Assign Macro. Vincular este botão àquela macro. Essas outras macros que estão a aparecer são daquela. Estas aqui são do template XML, ou seja, são daquela outra planilha que eu tinha mostrado no início da aula. Ignora tudo isso aqui, foca só neste aqui, filtrar atrasados que nós criamos juntos. Eu não vou clicar OK. Então aí está. Agora quando eu clico aqui, ele insere filtro e filtra automaticamente. E não, qual é meu TPC nessa aula? Simples. Meu TPC nessa aula é fazer também o botão para filtrar. É fazer também o botão. Eu vou retirar os filtros. Veja só que interessante. Vou retirar os filtros. É fazer também o botão para filtrar os processos no prazo e os processos encerrados. Esse é o TTPC. Jogo para os atrasados, quem fez? Eu, Luiz, eu fiz. Me prova, tá aqui. Deu um clique, ele automaticamente filtrou. Clico aqui, ele consegue fazer. Jogo, como é que eu faço isso aí? Simples. Antes de eu te mostrar como é que você faz, deixa eu fazer assim, um apanhado sobre o que eu te entreguei nessa aula. Nessa aula eu te mostrei técnicas exclusivas, técnicas diferenciadas a serem usadas
na manipulação de bases de dados aqui no Excel. Ok? Eu te mostrei técnicas exclusivas e diferenciadas a serem usadas para manipulação de bases de dados aqui no Excel. Simples quanto isso, ok? Simples quanto isso. Jô, ok, já entendi isso. Jô, já entendi isso, mas agora minha intenção é terminar esse TPC. É terminar esse TPC. Simples. Para terminar esse TPC, simples. Para terminar esse TPC, a única coisa que você precisa fazer é, usando o record macro, acrescenta dois botões como este que eu fiz e faz aquilo. Record macro, ele vai começar a gravar. Insere filtro, vem aqui, filtra, por exemplo, o processo no prazo. Filtra, por exemplo, processo atrasado, etc. E vai gravando as macros, grava macros separadas, depois atrela isso a botões. E não, nessa aula eu te entreguei assim teclas totalmente, eu te entreguei o passo a passo para você manipular dados. Eu te disse que um dos passos importantes é dominar a combinação de formas, é dominar a formatação condicional. Eu te mostrei como é que você usa isso, te mostrei botões diferenciados que estão aqui na aba Develop, porque poucas pessoas sabem usar. Te entreguei assim teclas diferenciadas, ok? Te entreguei conceitos avançados que vão te ajudar a otimizar o seu tempo no dia a dia, na jornada de trabalho, vão te ajudar a causar um efeito uau aí nas suas planilhas. Poucas pessoas sabem gerar esse tipo de resultado. Então aproveite isso aqui, já aplica. Poucas pessoas terminam as aulas e aplicam. Não pega isso aqui e aplica, ok? Se você gostou, deixa um like e se prepara para a próxima aula, que eu vou te entregar assim conteúdos totalmente diferenciados, assim como você viu aqui nesta aula. Um abraço, bem do seu coração, nos vemos na próxima aula.